O livro dos médiuns, o livro dos médiuns, estamos percorrendo os capítulos do livro dos médiuns num curso introdutório que não tem a menor pretensão de esgotar, que não pode nem mesmo aprofundar os assuntos ali colocados. Mas dentro dos nossos limites, dentro das possibilidades, inclusive, de um curso virtual, promovemos, estimulamos os amigos a essa introdução tão rica e tão necessária para esses nossos tempos. Aqueles que se sentirem tocados pelos assuntos, busquem em casas espíritas respeitáveis cursos sobre o livro dos médiuns. Busquem um exemplar e façam uma leitura atenta a esse maravilhoso livro que orienta os nossos trabalhos aqui. A nossa edição tem essa aparência. É um livro muito interessante da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Muito bom que façamos essa reflexão aqui. Há assuntos da mais alta importância que nós vimos trabalhando aqui e que merecem, sem dúvida, a nossa reflexão, o nosso estudo. Estão prontos? Tudo bem com vocês? O contexto do nosso estudo é o final do capítulo 7º. Capítulo 7º, que tem por título Bicorporeidade e Transfiguração, e que estuda diversos aspectos da manifestação de espíritos mais associados à matéria. Os subtítulos desse capítulo são Aparições de Espíritos Vivos, Homens Duplos, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, Transfiguração e Invisibilidade. Pois bem, no item 125, final, portanto, desse capítulo 7º, Kardec toca apenas numa ordem de fenômenos que a sociedade espírita entendeu por chamar agêneres. Literalmente, agêneres são aqueles que não são gerados. Não são gerados na matéria. Não são gerados biologicamente, mas que se apresentam à vista de todos, se apresentam com intervenções na matéria, se apresentam tangíveis, como verdadeiras materializações de espíritos, que, como nós veremos, quase sempre não são tão comuns, mas quase sempre que acontecem, são tomados por seres humanos comuns mesmo. É muito interessante a sequência de fatos que são apresentados por Allan Kardec e uma entrevista com São Luís, o espírito instrutor, que orienta e dirige os seus trabalhos. Muito bom. A característica dos agêneres é se apresentar diferentemente de outras aparições que já foram relatadas aqui e nesse O Livro dos Médiuns, como nítidas na parte superior e como nuvens na parte inferior. Os agêneres se apresentam
de alto a baixo, muito nítidos, muito materializados. É uma aparição, é uma materialização que se caracteriza pela completude, pela tangibilidade, pela intervenção no mundo material. E que por tudo isso intriga e leva a estudos especiais. Tá certo? Então, no final do capítulo 7º, da segunda parte de O Livro dos Médiuns, Kardec faz referência ao caso dos agêneres e não o estuda propriamente porque informa já ter feito um estudo mais aprofundado na Revista Espírita de fevereiro de 1859. E que por isso, por já ter feito esse estudo, não quer aqui, em O Livro dos Médiuns, repetir aquele mesmo estudo. Diz apenas que é uma variedade das aparições tangíveis. Tá certo? E que a palavra vem daquilo que não é gerado. A gênero faz referência, como já dissemos, àquilo que não é gerado. Tá certo? Muito bem. Vamos então nos remeter à Revista Espírita apontada por Allan Kardec. Revista Espírita que se mostra em volumes por ano. Era uma revista mensal, dirigida, redigida completamente por Allan Kardec, enquanto vivo, é claro, e que em fevereiro, no mês de fevereiro, apresentou um estudo sobre os agêneres, cujo título é esse mesmo do estudo, Os Agêneres. E nesse estudo, não é possível para nós lermos completamente, nem seria nosso objetivo. Isso estimulamos que seja feito pelos amigos nos volumes mesmo. Em qualquer casa espírita haverá a Revista Espírita em todos os seus números, pelo menos aquela parte da Revista Espírita editada, redigida, coordenada por Allan Kardec. E vamos destacar nesse item Os Agêneres, de fevereiro de 1859, redigido por Allan Kardec, a seguinte entrevista feita por Kardec a São Luís. Primeiro, ele se refere a uma aparição de uma criança que causou muita impressão naquele tempo, num fenômeno que ficou conhecido à época como o Duende de Bayonne. A pronúncia eu não sei se é a melhor, os amigos me perdoem. A primeira pergunta é exatamente sobre isso. O espírito do doente de Bayonne podia mostrar-se corporalmente em outros lugares e a outras pessoas além da sua família? Kardec queria saber se essa aparição tangível, tocada e passível de intervir nas situações da matéria, como foi o caso do fenômeno que ficou conhecido como Duende de Bayonne, se ela só poderia se manifestar entre a família ou com estranhos. E a resposta de São Luís é que sim, aquele espírito poderia, sem dúvida, aparecer tanto em sua família como entre estranhos. Pergunta seguinte, número 2.
Isso depende da sua vontade, ou seja, aparecer aonde quiser, daquela maneira tangível, como é o caso dos agêneres, depende apenas da vontade do Espírito? E a resposta vem: não exatamente. O poder dos Espíritos é limitado. Só fazem o que lhes é permitido. Dito de outra forma, diremos, baseado em outros estudos feitos apresentados no livro dos Médiuns que nós já estudamos aqui, é que sim, a vontade do Espírito é uma condição importante. Mas só a vontade do Espírito não é suficiente para a ocorrência dessas aparições tangíveis, porque só fazem o que lhes é permitido, como disse São Luís, o que podemos traduzir como precisa ter a vontade do Espírito, mas precisa também ter autorização superior para essa manifestação. Pergunta número 3. O que aconteceria se se apresentasse a um desconhecido? Se um espírito, nessas condições, se apresentasse a uma pessoa que não o conheceu em vida? Resposta: tê-lo-iam tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, entretanto, uma coisa: por vezes, existem na terra espíritos que revestiram essa aparência e são tomados como homens. São Luís, então, revela aqui que algumas vezes já aconteceu de espíritos se mostrarem materializados a estranhos e materializados a tal ponto que podiam ser tocados e podiam mexer objetos, movimentar coisas, realizar ações normais, digamos assim, na carne, que quando isso aconteceu, eles foram tomados por seres humanos comuns. Pergunta número 4. Tais seres pertencem à categoria